Nós chegamos a este momento porque estamos numa região que é o Mediterrâneo. Na região do Mediterrâneo, a seca é um fenómeno normal. No entanto, ao longo das últimas décadas, a população mundial disparou. Em 1970, a população mundial era metade do que é atualmente e cada indivíduo consumia 5 vezes menos água do que consome hoje. Por outro lado, devido aos nossos padrões de consumo, às taxas de emissões de CO2 e a alguns comportamentos que são naturais do planeta, nós estamos a vivenciar um cenário de alterações climáticas no Mediterrâneo que é particularmente grave. Isto é, nos últimos 20 anos a precipitação diminuiu entre 15% a 20%, a temperatura média atmosférica já atingiu 1,5 graus centígrados de aumento e, portanto, o Mediterrâneo tem cada vez menos água à superfície. Isto faz com que, com o aumento da população, com os atuais padrões de consumo, manter água para todos os usos e para todas as pessoas de forma inclusiva, cumprindo-se os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, seja um desafio muito complexo. Sem dúvida, a seca no Algarve é um problema estrutural. Portanto, nós já, com estas alterações climáticas ao longo dos anos, nós temos verificado que a precipitação no Algarve cada vez é menor. Em consequência, todas as empresas, tudo o que é relacionado com a questão da água, estão a sofrer. Nomeadamente a agricultura é um setor que está diretamente ligado à água, porque toda a agricultura que é feita no Algarve é de regadio, portanto são culturas permanentes, culturas que necessitam de água para obter produção, e é com grande apreensão e com grande preocupação que nós verificamos que esta questão da água poderá ser aqui o grande problema nos próximos tempos. Estamos preocupados com a recorrência que estas secas têm todas. Está aqui a imagem do que está a acontecer e tentámos ver que alternativas havia. E a conclusão que chegamos é que há alternativas que podem ser executadas e se calhar não estamos a falar de milhões de euros, nem estamos a falar de muitos anos para as implementar. Estamos a falar de uma bombagem no Pomarão que pode reforçar a captação de água e a distribuição de água, principalmente para consumo humano, aliviando a pressão que há sobre o consumo agrícola, como esta aqui. A barragem o que tem é que tem uma barragem montante, que é de consumo humano, que não permite, que está reservada para consumo humano, e por isso é que esta aqui não chega a água nenhuma. É esta. Se tivesse resolvido o problema do abastecimento humano, recorrendo ao Guadiana, que tem muita água, que tem o Alqueva, a montante, que podemos dizer que é quase uma fonte infinita de água, poderia, os 30 ou 40 milhões de metros cúbicos se bombassem nesse sítio, não era isso que iria influenciar muito os caudais ecológicos, também era só quando fosse necessário, e se calhar em termos de escassez poderíamos nunca chegar a estes limites que estamos a chegar. Vamos lá ver, quando olhamos para a água temos a olhar para todos os seus fins e para todos os seus usos. Sendo e sabendo de antemão que o consumo humano é aquele que tem que ser dado prioridade e aquele que está na primeira linha, por isso é que nas bacias onde a água se torna cada vez mais escassa e as barragens onde estão cada vez mais vazias, temos que dar primazia ao uso humano. Mas quando olhamos para o panorama como um todo, não nos estamos a preocupar apenas com a agricultura, ou apenas com a indústria, ou apenas com os municípios. Temos que olhar para tudo de uma forma integrada, saber onde é que a água faz falta, como é que pode ser usada de forma eficiente, e aqui também não é apenas o trabalho feito pelo Ministério da Agricultura e da Alimentação no que toca à agricultura e o uso eficiente da água pelos agricultores, mas também naquilo que é a minimização de perdas nos regimes urbanos, através de intervenções junto e em conjunto com as autarquias, para que a pouca água que vai estando disponível possa ser utilizada na sua perfeita utilização, sem que haja expectativa de aumento de perdas, muito pelo contrário, sendo cada vez mais eficientes o uso. O grande problema é que são medidas que estão numa fase muito embrionária, são medidas que ainda estão numa fase muito recente, que ainda está em estudos prévios, em projetos, e a necessidade de água é para ontem. Portanto, nós precisamos de água
a todo momento. E quando nós vermos todos esses projetos e todas essas ideias que estão a ser estudadas, que estão a ser projetadas, quando forem executadas, possivelmente já podem vir tarde, porque, como estamos a falar de uma cultura de regadio, culturas permanentes, culturas que precisam levar água todos os anos, todas as campanhas. Se não existe água para dar numa campanha ou não existe essa água para poder fornecer às plantas, elas vão acabar por morrer. Portanto, vai ser catastrófico, vai haver prejuízos e é de muita preocupação, sendo a agricultura, a seguir ao turismo, o setor económico mais importante no Algarve. Sem oxigênio na atmosfera terrestre, os seres vivos extinguem-se. E, portanto, nós temos que encontrar a forma de manter os espaços verdes dentro da cidade que produzam oxigênio, que sequestrem o carbono que é necessário para chegarmos à neutralidade carbónica, que façam sombreamento, que mantenham umidade na atmosfera para evitarmos os picos de calor, que bloqueiem o ruído dos automóveis, porque nós queremos ouvir pássaros, não são automóveis, e, portanto, nós temos que definitivamente perceber que a humanidade não está acima da natureza. A humanidade integra a natureza e deve desenvolver a tecnologia para pactuar com a natureza e ambas contribuírem para a qualidade de vida das pessoas.